Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Tzidkat Tzadik do Rav Tzadok HaKohen de Lublin. A gente falou na última aula sobre as relações que existem do dia e da noite, das mudanças do dia, escuridão e luz, com os estados do ser humano, onde a gente enfrenta às vezes momentos de luz, de iluminação, de despertar espiritual e momentos de escuridão, de dificuldade. E ele continua falando que na casa do ser humano de noite, a gente sabe que a gente tem luz. Antigamente era luz de lampião, luz de vela, né, luz de querosene, não sei o que tinha antigamente. Será que as pessoas usavam para iluminar? Hoje a gente usa luz elétrica, certo? Mas o mais clássico antigamente era a luz das velas, isso que se utilizava. Então ele fala, a gente sempre está relacionando, né, o nosso dia a dia, o mundo, com os estados emocionais e espirituais do ser humano, certo? Então ele fala, o que significa a vela? A vela, ela sempre significa a luz que vai brilhar na hora que você vai fazer uma mitzvah. Na hora que você faz uma mitzvah, está escrito que ner mitzvah vetorah or. Está escrito em Mishlei que a vela é a vela da mitzvah e depois tem a luz da Torá. Ou seja, a luz que ela sai do ato da mitzvah, isso daqui é comparado como uma vela. Certo? A vela é aquela que, na verdade, vai ser o que segura a chama, segura o fogo, certo? Sempre a Torá, ela vai ser o fogo, mas não adianta você querer ter um fogo se onde ele vai repousar. Imagina eu quero trazer para você um fogo sem combustível. Eu quero trazer o fogo, sem combustível nenhum. Só o fogo. Vai dar certo isso? Não, o fogo vai em um segundo se extinguir. O fogo ele tem que ter o que é a vela. A mesma coisa a Torá, ela tem que ter as atitudes, os atos, certo? Toda a grandiosidade do estudo de Torá é que vai trazer a pessoa para atos bons, né, onde a pessoa ela vai agir de uma maneira correta, íntegra, vai se melhorar. Então os dois acabam se completando. Sempre a mitzvah ela vai ser comparada com uma vela. A mitzvah ela cria, né, assim como você faz um ato, esse ato de agir é o que dá, como se diz, a criação, o recipiente para a luz existir. Então o que acontece? A luz que nem a gente falou, ela vai sair pelo ato da mitzvah, vai criar essa vela. Isso daqui ajuda para o ser humano na hora que a pessoa está em dificuldades espirituais, na hora que a pessoa está em escuridão, na hora que a pessoa está em, que a gente falou, em katnut, quando ela está em momentos de desafios espirituais. E a gente sabe que a luz da Torá, que ela vem do estudo, ela é como se fosse a luz do sol. Ela ilumina a pessoa, está escrito em Teilim, Shemesh Magen Hashem. Ou seja, o Shemesh Magen, o sol, é uma proteção, Hashem Elohim. Ou seja, o nome de Yud Kei Vav Kei, ele é comparado ao sol, certo? E o nome de Elohim vai ser com Magen, não vamos aqui entrar nos porquês disso. Quando a gente está falando Yud Kei Vav Kei, que é o tetragrama, que é o nome, isso daqui é o nome de Hashem, não. Todos os livros falam que, na verdade, tudo que a gente tem sempre vão ser apelidos. Nunca a gente vai conseguir chegar realmente na essência, mas o que mais se aproxima da essência dele, pela mística judaica, é o Yud Kei Vav Kei. Ele é o que mais definiria a essência, é o Yud Kei Vav Kei de todos os outros que existem. Certo? A gente sempre tem que imagina só uma luz. Se eu pego a luz e coloco ela num prisma. Quando eu coloco ela num prisma, eu vou ver várias cores separadas, várias cores diferentes. Mas as cores são diferentes ou são juntas? Então, na verdade, os dois estão certos. A luz, antes de você dividir ela, ela é transparente, não tem cor nenhuma. Não estou vendo violeta, não estou vendo amarelo, não estou vendo nada. Estou vendo transparente, tá? A luz só. Mas na hora que você separa ela, você divide ela, você começa a ver várias coisas diferentes, tons diferentes. Não tem nada a ver o roxo com o amarelo, são coisas diferentes, certo? Mas a gente sabe que antes de dividir estão tudo juntos. A mesma coisa, Hashem, quanto mais a níveis elevados a gente vai falando de Hashem, mais unidas as coisas vão ficando, mais simples elas vão ficando. E quanto mais a gente vai descendo para o nosso mundo material, mais as coisas vão se ramificando e dividindo. Mas não que elas sejam separadas, não que você veja o bem e o mal, né, que nem tem o roxo e o amarelo, na essência tá tudo tudo vem de Hashem, certo? Só que a gente realmente enxerga coisas distintas, certo? E não dá para a gente querer se enganar e querer viver uma realidade que não é nossa. Então o nome de Yud Kei Vav Kei, ele sempre vai representar a luz, o sol, as palavras de Torá.
A gente sabe que a fonte que a gente tem para você fazer a Birkot Torá, a gente tem uma obrigação de fazer brachá antes da Torá. Não pode usar a Torá sem brachá. A gente aprende aqui do Passu que fala que Shem Hashem Ekra Havu Godel Elokeinu, que na hora que a gente vai, que Shem Hashem Ekra, o nome de Hashem eu vou citar, eu vou chamar, Havu Godel Elokeinu, eu tenho que enaltecer ele, certo? Então, ou seja, a gente tem que enaltecer Hashem, fazer uma brachá, certo? No momento que você vai mencionar os nomes, o estudo dele ou o que seja. Então, sempre o estudo de Torá, ela tem a ver com luz, brilho. E isso é quando a pessoa vai estudar a Torá Leshem Shamayim, quando a pessoa vai estudar a Torá de verdade, com clareza, reconhecendo para quem ela está estudando isso daqui. Isso sim é o brilho da Torá verdadeiro. Por isso que o Pasuk fala no Tzedakah Kohen, Zeu ve'ohavav ketzet hashemesh. Aquelas pessoas que se dedicam na Torá, mesmo nas partes mais difíceis, mesmo nas partes mais complexas, elas são aquelas pessoas, ohavavos, que são queridos por Hashem, ketzet hashemesh, são como a saída do sol. O matzdekei arabim kakochavim. Agora, aquelas pessoas que elas não têm, às vezes, essa capacidade de estudar as partes mais profundas, ou as partes mais difíceis, e elas vão pagar, às vezes, as partes mais fáceis, elas são comparadas ao quê? Às estrelas. São esses que estudam a Torá de uma forma mais, às vezes, mais simples, mas também isso aqui acaba sendo um brilho. A Torá sempre acaba sendo brilho. Continua o Rav Tzadok Kohen explicando. Bebeitó, a pessoa, quando ela, em geral, liga velas, o primeiro lugar que você liga velas é na sua casa. E o que isso aqui significa para a gente? Que a pessoa ela tem que procurar sempre dentro dela formas de se melhorar. A pessoa, para isso, ela tem que fazer uma investigação. Ela tem que fazer uma autoanálise. Ela tem que ver e analisar o que ela está fazendo. Que nem sabe que o Hametz, a gente tem que verificar ele com a luz da vela, em todos os buraquinhos, em todas as fendas. Assim tem que se verificar o Hametz. Isso aqui significa o que? O Hametz, o Yetzirará. A pessoa ela sempre tem que perceber onde está o mal dentro dela. Porque o Hametz ele tem a ver com o Yetzirará? Porque o Hametz ele infla. O pão, na verdade, a massa é desse tamanho. Se você fermenta ela, ela fica desse tamanho. O que na verdade ela é? Ela é isso, só que você inflou. E é isso que o Yetzirará faz. O Yetzirará é uma grande imaginação. Ele vai falando que aquilo vai ser a coisa que vai te deixar feliz. Aquilo que vai fazer você sentir completo. Aquilo que vai fazer você sentir pleno. E no final da história você sai mais vazio do que antes. É isso que ele faz. Ou seja, ele sempre faz parecer que aquilo vai ser e no final não é. Enquanto uma coisa que é correta, às vezes ela é difícil, ela é trabalhosa, mas no final ela é muito mais prazerosa. Então o Yetzirará é o contrário das coisas certas. O mal é assim, ele parece maravilhoso no começo e depois aquilo lá murcha. E as coisas boas são difíceis no começo, mas no final ela fica grandiosa. Você fez um resto, uma pessoa, você ajudou uma pessoa, se às vezes uma pessoa que não conseguia ter comida para Shabbat, você conseguiu comida para Shabbat para ela. É difícil, você se esforçou, você suou, você levou, você dirigiu. Mas no final valeu a pena. No final você vai sentir todo um sentimento bom de ter feito aquilo que é o correto. Então a pessoa, quando ela vai investigar o Hametz, ela vai investigar o Yetzirará, ela tem que procurar muito bem. Está escrito uma das alachot, né, de Birkat Hametz, que a pessoa ela tem que procurar muito bem no bolso dela, no kiss. E o que os livros de Hassidut ele falam, até o Shla atrás daqui, porque o kiss precisam os bolsos que precisam de verificação extra, são as coisas que têm a ver com dinheiro. Às vezes as pessoas ela conseguem ser muito tzadik com tantas coisas, mas na hora que chega na parte monetária, às vezes ela esquece de pagar, às vezes ela esquece de pagar na hora, né, o funcionário que fez, ou ela acaba pegando mais do que devia, ou usa um serviço e fica diminuindo o valor dele, sei lá o que. Ou seja, tem várias coisas que a pessoa ela pode fazer, às vezes monetárias, que não são tão corretas, não são tão legais, certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso, certo? Ver as coisas do bolso, as coisas monetárias. E mais ainda, as midot da pessoa, né? Às vezes, raiva que a pessoa vai ter, ódio, inveja. E por isso, o melhor momento, olha que legal isso daqui, presta atenção, o melhor momento para você descobrir o que você precisa melhorar, o que não está legal, onde está o Hametz, é o momento da escuridão. É o momento que você não está legal. É o momento que as coisas não estão indo. É o momento que você está para baixo. Esse é o momento de autodescoberta. Esse é o momento que você vai começar a poder perceber dentro de você, puxa, o que não está legal, o que eu tenho que melhorar?
Esses são os momentos mais propícios para você poder fazer uma descoberta do que realmente não está legal lá dentro. E por isso a gente fala que a luz da vela ela brilha bem na escuridão. Por quê? Você consegue analisar onde não está bacana nesses momentos de escuridão. Certo? Então na próxima aula a gente vai continuar explicando como fazer essas verificações dentro de si, como analisar esses detalhes dessas frestas. Então, até a próxima aula.